Olá, alunos do primeiro ano. Vamos aí dar início a mais uma aula de composição química celular. Hoje iremos resolver as atividades que ficaram da aula passada e falar um pouco sobre ácidos nucleicos, DNA e RNA. Ao falar de ácidos nucleicos, DNA e RNA, sua composição química, também vamos falar um pouco sobre a descoberta de Watson sobre a dupla hélice. Primeiramente, gostaria que todos pegassem a apostila, já dê início às respostas, porque não é a primeira vez que eu estou tentando fazer a gravação desta aula, mas vamos lá. Cite 3 funções de glicídios e exemplifique. Função energética, glicose, hereditária, ribose estrutural, a celulose. Tá vindo um carro de som aí, muitas vezes eu paro de gravar devido ao grande barulho que tem aqui próximo. Levando em conta, número 2, vamos lá, levando em conta a grande complexibilidade da vida na Terra, seria de se esperar que os organismos fossem formados por uma enorme diversidade de moléculas. No entanto, de modo extraordinário, as grandes moléculas de crucial importância para todas as coisas vivas, desde bactérias a elefantes, limitam-se apenas a 4 classes: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Frisando aí para vocês. Sobre carboidratos e lipídios, julgue as afirmativas com verdadeira ou falsa. Primeiro, sobre carboidratos. Carboidratos podem ser classificados de acordo com o tamanho: monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Correto. Pode sim. Letra B. Segunda alternativa. As plantas armazenam o amido, açúcar para uso posterior, denominado monossacarídeos. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, ó, na nossa apostila, nós vamos ver sobre isso daí. Que as plantas sim armazenam, mas não é um monossacarídeo. Ele é um polissacarídeo. Vamos lá. Bem aqui, ó. Aqui ele vai falar sobre os polissacarídeos. E ao falar sobre os polissacarídeos, lá em reserva de energia, ele fala. Então nós estamos falando de polissacarídeos e não de monossacarídeos. Então ele fala aqui, ó, que o amido é a principal substância de reserva energética dos vegetais, mas nós estamos falando de polissacarídeos. E lá na nossa alternativa, ele se refere a um monossacarídeo. Então é falso. As gorduras são moléculas formadas por associação de poucas e pequenas, de pequenas moléculas por meio de reações de desidratação. Gente, existe uma reação de condensação entre glicose e ácido graxo. Então, é falsa também. Aqui. Letra F. Vamos lá, atividade. Os açúcares complexos, resultantes de uma união de muitos monossacarídeos, sendo denominados polissacarídeos, cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Polissacarídeo de origem animal, o glicogênio. Polissacarídeo de origem vegetal. Vamos colocar aqui 2 pontos aqui, ó. O amido. Mais uma vez. Polissacarídeo de origem animal, glicogênio, e polissacarídeo de origem vegetal, o amido. Beleza? Letra B. Indique um órgão animal
é um órgão vegetal em que se pode encontrar cada uma dessas açúcares. O glicogênio, por exemplo, ele é armazenado nos músculos e no fígado. O amido pode ser encontrado, armazenado nas raízes, como nós vimos lá naquela questão de energia lá. Se você voltar lá no polissacarídeo, na hora que fala de reserva de amido, de energia, ele vai falando de ele é encontrado no caule, batata inglesa e nos grãos, que é os milhos. Número 4. Justifica a seguinte frase: toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Ok, é um conteúdo que nós estávamos falando anteriormente sobre cerídeos, sobre fosfolipídios, glicerídeos e cerídeos. Mais importante você falar sobre glicerídeos e cerídeos. Então nós vamos colocar aqui, além das gorduras, existem as ceras e os esteroides, que também são lipídios, mas não são gorduras. Vamos lá para outros exercícios. Posso retornar aqui, que é apenas 2 atividades. Primeira atividade: nos últimos anos tem aumentado significativamente o uso de indiscriminado de medicamentos à base de vitaminas. Julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. São lipossolúveis as vitaminas A, D, E e K. Verdadeira. Não preciso nem debater esse assunto aqui. O excesso de vitaminas hidrossolúveis pode trazer problemas porque se acumula no organismo, atingindo nível de toxicidade. Falsa. As vitaminas lipossolúveis dissolvem-se bem em gorduras e não acumulam no organismo. Falsa. Normalmente, não existe a necessidade de tomar medicamento à base de vitaminas quando o indivíduo recebe uma dieta variada, com carne, leite, legumes, verduras e frutas. Verdadeiras. As vitaminas D, K são utilizadas para evitar o envelhecimento precoce, pois funcionam como antioxidantes, reparando assim os danos causados pelos radicais livres. Falsa. Vamos lá, outra atividade. Os alimentos são fontes naturais de vitamina, que também podem ser encontrados à venda em farmácias, na forma sintetizada. Elas são indicadas para suprir deficiências do organismo, em geral causadas pela alimentação inadequada. Devem-se tomar alguns cuidados para evitar que os alimentos não percam o valor nutritivo. Algumas vitaminas são facilmente destruídas pelo calor, outras pela exposição ao oxigênio do ar. Troque ideia com os colegas e professores sobre... Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre como preservar as vitaminas em verduras e legumes. Logicamente sabemos que para preservar vitaminas em legumes e em verduras, legumes e frutas, devemos saber utilizar. Primeiro, no caso da verdura, como falamos, o cozimento não pode ser por muito tempo, tem que ser bem de leve. E nas verduras, vegetais, frutas, devemos somente cortar ela quando formos consumir.
Não adianta eu cortar a maçã, consumir a metade, deixar a metade dentro da geladeira. Aquela outra metade vai ter oxidação sobre ela. Então, em cima dessa ideia, nós construímos uma resposta. Como regra geral, para preservar ao máximo as vitaminas em verduras e legumes, esses devem ser consumidos crus ou cozidos levemente, na menor quantidade de água possível. O líquido resultante do cozimento pode ser utilizado no preparo de sopas ou caldos, evitando-se assim que as vitaminas sejam perdidas. Os vegetais e as frutas só devem ser cortadas na hora de consumi-los, para evitar a oxidação das vitaminas ao entrar em contato com a água. Ok? Tá aí. Agora vamos lá para a página 25. Tá. Nós temos aqui mais algumas atividades a ser respondidas. Considere os compostos apresentados na primeira coluna e suas características apresentadas na segunda coluna. Coluna 1 eu tenho água, sal mineral, monossacarídeos, lipídios, enzimas, biocatalisador de origem proteica, moléculas aí eu vou ter na segunda coluna, né? Biocatalisador, moléculas mais abundantes da matéria viva, composto orgânico, compostos inorgânicos e tipos de carboidratos. O primeiro item, ele pergunta se é verdadeiro ou falso. O item 3, o monossacarídeo. Nós vimos que monossacarídeos são carboidratos. O monossacarídeo é uma letra E, que é um tipo de carboidratos? Verdadeira. Lembra que eu falei para vocês? Gente, vamos usar. O monossacarídeo é um carboidrato. Verdadeira. Item 2. Item 2 ele pergunta assim. 2 no B. O 2 é um sal mineral. Um sal mineral é algo inorgânico. Opa, coisa boa. E o B, ele fala que é a molécula mais abundante da matéria viva. Não, a molécula mais abundante na matéria viva é a água. Vamos lá. O 3 é o monossacarídeo, acabando de falar que é um carboidrato. Ele é um composto orgânico. O 3 não o monossacarídeo é um composto orgânico. Desculpa, verdadeira. Vamos lá. Quando é que eu estou? O 1 é água. Letra C. O 1 ele fala que é um composto orgânico. Não, é um composto inorgânico. Então é falsa. O 4, lipídio, ele fala que é um composto, é o C, um composto orgânico. Verdadeira. Lipídio é um composto orgânico. O 5, ele fala que é um composto inorgânico. O 5, o que é o 5? Enzima, falso. Enzima é um composto orgânico. E o 5, ele fala que é um bicatalisador de origem proteica. Verdadeira. Então o 5 é verdadeiro. Beleza. Quase todas as funções dinâmicas de um organismo vivo dependem das proteínas. De fato, a importância das proteínas está implícita no nome que vem do grego proteicos. Em primeiro lugar, considerando a ampla gama
da estrutura e funções das proteínas, associa as colunas. Então nós temos a coluna 1, que temos proteínas enzimáticas, proteínas de transporte, proteínas hormonais e proteínas contráteis, proteínas de defesa. E a coluna 2, nós temos transportar outras substâncias, proteger, já está ligando, ó, proteína de transporte, vamos ligar aí, vamos tentar ver a coluna aí mais correta. Se nós pegarmos então e o item 2, nós sabemos que o item 2 ele é a letra A. Então eu vou eliminar o item 1, aqui não dá. Item 2 letra A, item 2 letra A, item 2 letra A. Então eu tenho entre B, C e D. O item 1, vamos ver outro aqui, ó, é proteína enzimática. A proteína enzimática, ela realiza a reação química. As enzimas são para realizar a reação química. Onde está a reação química? Acelera a reação química. Letra E. A E tem que ser 1. A E é 1, a E é 1. Então está entre B e C. B e C. O item 3 fala de proteínas hormonais. Proteínas hormonais, ele coordena as atividades do organismo ou protege contra a doença. Logicamente que coordena as atividades do organismo. Então, minha resposta correta é a letra B. Quais são as proteínas? Complete as lacunas. São macromoléculas formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Então, aqui nós vamos escrever aminoácidos. Muito bem. Vamos lá. A ligação que ocorre entre dois aminoácidos é denominada peptídica. Peptídica. As proteínas conjugadas são constituídas de proteínas mais grupo protético. Então, eu vou colocar proteínas. Opa. Muito bem. Enzimas. O que são enzimas? Enzimas nada mais é do que proteínas que têm a função de catalisar, realizar reações químicas nas células. Então, essa resposta nossa vai ser a letra B. Acabamos de falar sobre enzima lá embaixo. Lá. Número 7. É correto afirmar que, vamos pensar, o número de moléculas de uma água liberados numa reação de síntese de proteína em que são utilizados 56 aminoácidos, 55, correto. Entram na constituição das proteínas cerca de 20 aminoácidos diferentes, correto. A união de dois aminoácidos é feita por uma ligação de peptídicas, correto. Os anticorpos são proteínas, correto. Então todas são corretas. A soma eu tenho 1 com 2, 3. 3 mais 8 são 11. 11 e 4 são 15. Todas estão corretas. E a soma é igual a 15. Coloca aqui
verdadeira. 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 E verdadeira. Última questão, relação. Com relação às enzimas, pode-se dizer que nas holoenzimas a parte proteica é chamada de coenzima. Essa daí está incorreta. Substrato é o nome da substância sobre o qual a enzima se atua, correta. Aqui é falsa. São consumidas durante a reação, falsa. Dependem das circunstâncias do meio, sua reação pode ser favorecida ou inibida, verdadeira. Todas as insensíveis a todas são sensíveis à temperatura, falsa. Então, a soma aqui, 2 são 10. Vamos ver uma aulinha agora sobre aminoácido. Sobre nosso tema hoje será ácidos nucleicos. Eu falei para você DNA e RNA. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre ácidos nucleicos. Tá um pouquinho lento aqui o computador, mas vamos nos organizar para que eu não tenha problema. O assunto da aula de hoje são os ácidos nucleicos, mais conhecidos por moléculas de DNA e moléculas de RNA. Gente, essas moléculas elas têm nome e sobrenome. Na verdade, a molécula de DNA ela se chama ácido desoxirribonucleico. E a molécula de RNA se chama ácido ribonucleico, né? O que é, afinal, essas moléculas com nomes tão estranhos, né? A molécula de DNA ela é formada por duas cadeias que a gente chama de cadeias polinucleotídicas, né? São essas duas fitas que são conectadas entre si. E a molécula de RNA ela é fita simples, né? Ela tem uma fitinha apenas. Mas o que são essas fitas e o que são essa tal dessa cadeia polinucleotídica que tu me falou? Isso significa que a molécula de DNA, assim como proteínas, por exemplo, são moléculas que a gente trata como sendo polímeros. Ou seja, o que é um polímero? Um polímero é uma molécula grande que é formada por várias moléculas pequenas, moléculas menores. Essas moléculas pequenas, menores, que constituem a molécula de DNA, os monômeros, nós chamamos de nucleotídeos. Cada fragmento desse é um nucleotídeo. Nucleotídeo, tá? Esses nucleotídeos, eles compõem tanto as fitas de DNA quanto as fitas de RNA. Como são vários nucleotídeos que compõem a fita toda, a gente chama essa cadeia de cadeia polinucleotídica, porque poli significa vários, ou seja, é uma cadeia formada por vários nucleotídeos. Mas, afinal de contas, o que é esse nucleotídeo, do que ele é composto? Gente, esses nucleotídeos, eles são compostos por 3 subunidades, né? Essa subunidade que eu representei por bolinhas pretas representa um grupamento fosfato, né? A subunidade aqui que está em azul representa, na verdade, um açúcar.
né? Uma pentose. No caso do DNA, a gente chama esse açúcar de desoxirribose. No caso do RNA, a gente chama esse açúcar de ribose, né? A diferença entre o açúcar do DNA e o açúcar do RNA é a presença de um oxigênio. Como o açúcar do DNA não tem um oxigênio, a gente chama ele de desoxirribose, indicando que esse açúcar não apresenta esse oxigênio, né? Agora, a ribose do RNA apresenta. O outro agrupamento que o nucleotídeo apresenta se chama base nitrogenada. E as bases nitrogenadas, elas podem ser de vários tipos. No caso do DNA, a gente pode ter adeninas, timinas, a gente pode ter também guaninas e citosinas. Se a base nitrogenada pertencer ao RNA, a gente não vai ter timina. No lugar da timina, a cadeia polinucleotídica vai apresentar uma uracila. É um tipo de base nitrogenada, né? Quando a gente une o grupamento fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, a gente obtém um nucleotídeo. Quando nós unimos um nucleotídeo ao outro, a gente tem a cadeia polinucleotídica de RNA. Caso a base nitrogenada, né, seja, por exemplo, uma uracila e não uma timina, né, o açúcar tem que ser necessariamente uma ribose. Só recapitulando então, tá, pessoal? O RNA ele pode ter adenina, guanina, pode ter citosina, mas nunca timina, ele vai ter sempre uracila. O DNA pode apresentar timina, tá? Ele não vai ter a uracila, mas ele pode ter adenina, guanina e citosina. Bom, vocês já devem ter ouvido vários termos, como por exemplo, cromossomo, cromatina, gene, alelo. Todos esses termos sempre fazem referência a moléculas de DNA ou a pedaços da molécula de DNA. Gene, por exemplo, é um fragmento de uma molécula de DNA que tem uma informação necessária para constituir alguma característica do teu corpo, de repente alguma proteína interessante, né? Gente, vamos falar um pouquinho mais sobre nucleotídeos, porque são eles que fazem parte dos nossos ácidos nucleicos. Os nucleotídeos, eles podem apresentar alguns tipos de bases, né? As bases que a gente chama de bases púricas e as bases que nós chamamos de bases pirimídicas. As bases púricas são as adeninas e as guaninas, né? Não é à toa que a gente chama de base nitrogenada, olha quantos nitrogênios a gente encontra nessas bases, né? E as bases pirimídicas vão ser a timina, a citosina e a uracila, certo, pessoal? Diferenças: as bases púricas elas apresentam 2 anéis, né? E as bases pirimídicas apresentam um anel apenas. Certo, pessoal? Só para concluir, então, função do DNA, ele retém todas as características genéticas do nosso corpo, né? Função do RNA. O RNA, a gente vai estudar mais tarde, que ele atua muito em processos de transcrição e de tradução. Na verdade, ele é um intermediário entre a receita, digamos assim, que é o DNA, e o produto final, que seria uma proteína. Existem diferentes tipos de RNA. Por exemplo, existe o RNA mensageiro, o RNA transportador. O RNA mensageiro a gente representa assim: o RNA transportador, dessa maneira, e o RNA ribossômico, assim. Cada um deles tem uma função específica. O RNA mensageiro, ele costuma ser uma cópia de um gene que precisa ser expressado, né? Como é que ele vai fazer para que esse gene seja expresso? Ele vai se encaminhar até uma organela que se chama ribossomo. O ribossomo, ele tem a capacidade de produzir proteínas a partir da mensagem do RNA mensageiro, né? Então, dessa maneira, a gente vai conseguir constituir uma proteína que era a mensagem original lá do DNA. O RNA transportador tem a função de transportar aminoácidos. Como as proteínas são formadas por aminoácidos e quem produz essa proteína é a organela ribossomo, o ribossomo precisa que alguém entregue os aminoácidos para ele. E quem vai fazer esse transporte é a molécula de RNA transportador.
A molécula de RNA ribossômico, ela constitui o ribossomo. Ela se une a algumas proteínas para formar o grão de ribossomo, aquela organela que vocês podem encontrar a função dela, mais especificamente nas aulas de citologia. Certo, pessoal? A gente vai entrar nesses detalhes aqui em uma aula que a gente chama de aula de tradução e de transcrição. Transcrição é o processo pelo qual nós formamos moléculas de RNA e tradução é o processo pelo qual o RNA mensageiro é traduzido em proteína, graças à ajuda do grão de ribossomo. Certo, gente? Até a próxima aula e um abraço! Ok, tive que me ausentar um pouquinho aí porque derramou um leite ali, mas nada que eu não possa, nós não podemos resolver, viu? Desculpa aí, mas vamos lá continuar. Então nós vamos agora para nossas atividades. Lá, que eu vou estar explicando para nós todos as nossas atividades. Tá. Lá, tô pegando as atividades. Primeiro, cite as unidades básicas formadas dos ácidos nucleicos e sua composição química. Então, quais seriam essas bases? Quais seriam essas bases? Então, nós vamos ver lá no nossa apostila. Ele fala e vai citar que as unidades básicas dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos, constituídos quimicamente por um grupo de fosfato, uma pentosa, uma base nitrogenada. É isso que você vai ter que responder aí. Número 2, ele vem para você identificar qual que é, se é DNA ou RNA. Qual é a diferença do DNA para o RNA? Vamos lá ver aqui um pouquinho anteriormente. A grande diferença do RNA para o DNA estão nas bases nitrogenadas. No RNA eu tenho a uracila, no DNA eu tenho a timina. Então, se você olhar aqui na atividade, você vai conseguir identificar que a número 1, ela é o quê? Ela tem o que? A timina. E a número 2 tem o que? Uracila. Então dá para você identificar qual que é uma e qual que é a outra. Bora lá. Número 3. A número 3, ele fala como são denominadas as unidades químicas e estruturais que formam os ácidos nucleicos. Então você vai ver quais são dessas daqui que são denominadas as unidades químicas e estruturais que formam os ácidos nucleicos. Número 4, vai assinar os componentes dos nucleotídeos. O que o nucleotídeo tem? Fosfato, pentose, base nitrogenada. O que ele tem? Número 5, a respeito das estruturas das moléculas do DNA são feitas as seguintes afirmações. O DNA apresenta duas cadeias de nucleotídeos. As cadeias mantêm-se unidas umas às outras por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Apresenta aminoácidos ligados às bases nitrogenadas. O DNA pode apresentar 5 bases nitrogenadas diferentes em sua cadeia: adenina, timina, uracila, guanina e citosina. E os nucleotídeos das cadeias do DNA são mantidos unidos por ligações entre as pentoses e fosfato. Então, dessas aqui, eu digo para vocês, tem 3 que são verdadeiras.
As outras não são. Outras duas não são verdadeiras. Mas quais são as verdadeiras? Entendeu? Aí nós temos essas atividades. Logo vai ter a atividade apostila. Primeira atividade. O conhecimento adquirido é importante para desenvolver o método do ser humano, como cidadão ativo socialmente em que está inserido. Logo, a disseminação desse conhecimento é essencial para aperfeiçoamento de toda a sociedade. Pensando nisso, escreva um breve texto divulgando e enfatizando a importância de uma alimentação saudável. Então, você vai dizer quais são, por que é importante termos alimentação saudável. Porque motiva a ingestão de água essencial na nossa vida. Gente, lembrando que aí você vai colocar o motivo, entendeu? Principalmente não pode esquecer que a água é a substância mais abundante do organismo. E é o meio em que ocorre a quase totalidade, as reações químicas para realizar, ela necessita de água. Ela é fundamental para as atividades biológicas do nosso organismo. Então é dessa forma que você vai se colocar aí. Cite duas propriedades da água, correlacione-as com uma função. Primeiro, que a água é um solvente universal, né? Ela transporta de substâncias, ela pode também, ela regula a nossa temperatura, né? Temperatura do corpo humano, então tem algumas funções que ela tem. Número 4. Os sais minerais podem ser encontrados em forma de íons dissolvidos em água ou imobilizados. Quando imobilizados, onde são encontrados? Gente, sais minerais principalmente encontrados na estrutura óssea e nos dentes. Entendeu? Não podemos esquecer. Número 5. Cite 3 funções dos sais minerais. Vamos ver as funções dos sais minerais. Primeiro, controle de pressão osmótica, né? No transporte de gases, na formação de moléculas orgânicas, nos impulsos nervosos, na regulação do pH. Então, vocês vão colocar algumas funções aí dos sais minerais. Vamos ligar lá. Número 6, carboidratos. Carboidratos. Pensando aqui, para ter uma ribose, desoxirribose, exócis, qual a função? Então aqui eu vou ter o que? Um monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Antes da ribose eu tenho aqui uma pentose. Uma pentose. E qual que é a função aqui? Energética. Um disacarídeo. A sacarose, o que é a sacarose? É a frutose mais a glicose. Entendeu? E aqui nós temos o que? A maltose. Bom, aqui eu tenho o que? Um polissacarídeo. Deixa eu ver aqui. Eita, só um momento aqui, gente. Tá. Aqui eu tenho um polissacarídeo. Estrutura: quitinina e celulose. O amido é o que? Uma energética. Entendeu? Função energética. Aqui tu vai ter energética, ter amido e glicogênio. Vamos concluindo aqui. Vamos tentar hoje concluir mesmo, porque vou voltar mais nessa questão. É um pouquinho demorado, mas dá para nós chegarmos até o final, viu? Quais são as classes de lipídios e o papel biológico de cada uma delas? Primeiro, glicerídeos. Qual que é a função do glicerídeo? Qual que é a função do glicerídeo? Nós vamos ver lá que são reserva energética. Depois nós podemos colocar os cerídeos. Qual que é a função dele? Impermeabilização. Depois nós podemos colocar os fosfolipídios. Qual que é a função deles? Constituintes da membrana plasmática. Depois, esteroides. Qual que é a função? Síntese de hormônios. E por último, nós vamos colocar os carotenoides, que são pigmentos. Cite 2 vitaminas lipossolúveis e 2 hidrossolúveis.
E o que a carência de cada uma delas causa? Lipossolúveis, vitamina K. Um exemplo, dificuldade da coagulação sanguínea. Vitamina D, raquitismo, entendeu? Hidrossolúveis, vitamina C, escorbuto, vitamina B1, beriberi. Por último, atividade número 9. Indique os agrupamentos que formam os aminoácidos e indique a sua parte variável. De que forma se dá a união de dois aminoácidos? Gente, a união entre dois aminoácidos se dá por meio da ligação peptídica do grupo carboxílico de um com o outro grupamento, amina do outro. Ok? Número 10. Aí vou ter mais algumas atividades de 10 e atividade 11 e 12, que eu creio que vocês, próxima aula estarei passando, a aula está muito longa, e vocês tentando responder aí, viu? Fique com Deus e até a próxima aula.